E aí, pessoas que estão esperando a China quebrar só para poder participar da micareta do Ideias Radicais, tudo bem com vocês? Então, né, vamos aí para um podcast chamado Os Economistas, falando que a China vai quebrar amanhã. Murilo teve lá recentemente, se vocês quiserem, até pode falar um pouco aí com vocês. O que está acontecendo com a China? O Murilo voltou conta para nós aí o que está acontecendo com a China. Otimista de lá. Vamos. Só que não. Obviamente nem eles sabem, né? Assim, Obviamente, nem os chineses sabem o que está acontecendo com a China, mas o cara, num podcast do Brasil, sabe. E o clima estava muito pesado. Fui para a conferência de um banco de investimento, passei uma semana lá conversando com investidores locais, empresas, enfim, pessoal, professor de universidade, algumas autoridades do governo. E o fato é, né, assim, eles passaram pelo Covid nos últimos 2 anos, como o resto do mundo. Não, a gente não passou como o resto do mundo, não. Tiveram um tratamento um pouco diferente. Ei, o que aconteceu? Derrubaram o meu vídeo já? Ah, ok. Do ponto de vista de, como controlar a repressão, vacina, que só podia tomar vacina deles, enfim. Repressão. O cara não sabe e aí mete uma repressão. E aí depois o que se esperava é que a reabertura econômica lá fosse ser muito parecida com o que aconteceu nos Estados Unidos, Europa, Brasil, que foi assim, teve um pico de atividade econômica muito forte, enfim, então tinha muito otimismo com relação à reabertura econômica da China pós-Covid, né? O negócio é que a China não se fechou economicamente, né? A China continuou vendendo. Justamente porque a China fechou o país inteiro, as fábricas aqui nunca pararam, as empresas nunca pararam. Teve ali, né, os lockdowns isolados, mas o país como um todo continuou normal. E no começo desse ano, janeiro, fevereiro, março, os indicadores mostravam uma reabertura e um crescimento muito forte. Então aquele otimismo estava se traduzindo em isso está acontecendo. E de repente as coisas começaram a esfriar e começaram a vir a desapontar. Principalmente de março em diante, os índices de atividades começaram a surpreender negativamente. Então, assim, é muito difícil de você dizer exatamente... A China está só projetada para crescer quase 6% esse ano. É isso aqui, é uma causa. Mas tem vários pontos sendo discutidos. Assim. O que mais foi discutido lá na conferência foi, primeiro, o setor de property, né, o setor de construção. Ele tem sido um grande motor para a economia chinesa. E aí, enfim... você vai oscilar entre 15% e 20% da contribuição para crescimento econômico de forma direta e indireta e tal. E esse é um setor que ele, de alguma forma, ele sempre foi muito correlacionado com o governo ajudando. Mas não o governo central chinês, os governos locais. Enfim, construtoras locais e tudo mais. E esse é um setor que, desde antes da pandemia, já vinha mostrando alguns sinais... um pouco aí uma luz meio amarela no semáforo, né? Assim, preço de aluguel não subia mais, um estoque grande de unidade que não conseguia vender. E aí o que aconteceu é que, enfim, vem a pandemia, acaba a pandemia, espera-se que vai ter uma retomada no setor. Teve algumas vendas represadas que não aconteceram, que vinham, e depois ele desacelerou. E aí você está tentando estimular esse setor, mas você tem as construtoras com bastante problema financeiro, a gente viu o caso de construtora lá quebrando, os governos locais bastante endividados e também não estão conseguindo mais estimular, as pessoas com bastante medo de gastar, no geral. Então, a percepção que se tem lá é uma discussão mais estrutural, assim. Será que o setor já não está grande demais? Será que já não tem uma sobreoferta? Qual que é o tamanho real do mercado de property na China? Que dificuldade de falar mercado imobiliário, né? O mercado imobiliário da China é uma bolha, né? Só que não vai estourar como estourou dos Estados Unidos, porque o governo vai segurar as pontas aqui. Talvez ele não seja o de 2019, talvez seja de 2015, talvez ele estivesse sendo artificialmente inflado pelo governo. Devagar, sim. E aí tem uma expectativa de que talvez o governo central lá coloque bastante estímulo nos próximos meses. Já está fazendo isso faz tempo, né? Tentar reviver, mas o fato é, este setor, que é super importante para a economia, não está indo bem. Um segundo setor
que é importante para a economia, que também não passa pelo seu melhor momento, é o setor de exportação. Ele depende, obviamente, de atividade econômica no resto do mundo. Você tem o resto do mundo desacelerando, esse é um setor que ele tende a sofrer. E o terceiro setor é o setor de infraestrutura, que ele foi super importante para o crescimento econômico, mas tem até um ponto em que você não precisa mais de aeroporto, de estrada e tudo mais. Então, a grande discussão, no final do dia, para resumir, ok, a gente está saindo do Covid agora. No final do dia, os caras puxam essa expressão do inglês. Você vai ter uma aceleração econômica chinesa, mas essa aceleração está frustrando muito a expectativa do que o mercado tinha na conta. O mercado esperava que o PIB fosse crescer acima de 6 com uma facilidade. Talvez o crescimento normal da China seja um crescimento agora de 3, 4, não o de 6. Então ele está... Até a última vez que eu vi estava em 5,6 ou 5,8. acelerando, mas ele está acelerando muito menos do que o esperado. E aí a grande discussão é, talvez o modelo econômico baseado em investimento de infraestrutura e property, ele tem um limite, e ele tem, né? Assim, tem um determinado tamanho de mercado para isso. Talvez a China tenha que fazer uma migração para um modelo econômico que é um pouco mais baseado em consumo, né? Que é um modelo mais parecido com o que é um país desenvolvido tipo Estados Unidos hoje em dia. Que não dá para comparar, né? Porque os Estados Unidos roubam dos outros. E até onde eu vi o Elias Jabbour falando, a China já está nisso aí com cerca de 40% do PIB deles. Um negócio assim já. Então... O grande problema é que você tem, do ponto de vista até cultural, né? Assim, por décadas e décadas, o Partido Comunista Chinês falou que era feio consumir demais e tal. Então você tem uma... Como você estimular o consumo... O Partido Comunista Chinês falou que era feio consumir demais. Traz a fonte para nós, Murilo. Traz a fonte para nós. Num país onde as pessoas não têm a propensão de gastar, como o americano médio, é um grande desafio, né? E aí tem assim, poxa, então o governo agora tem que parar de dar incentivo para a construção de casa e de infraestrutura e começar a dar incentivo para as pessoas comprarem as coisas. Assim, então existe uma discussão de modelo mesmo econômico. E aí, por fim, só para terminar o assunto de China, um lado que nesses estudos macro que a gente gosta de ver, um aspecto que a gente acha que as pessoas subestimam e que ele está começando a afetar e está começando a ser bastante discutido na China em si, é a demografia, né? Assim, crescimento econômico, né? Ele deriva de duas coisas, né? Crescimento populacional e crescimento de produtividade daquelas pessoas que estão naquele país. E a China teve um crescimento populacional forte e teve aquelas pessoas entrando no mercado de trabalho. Então, se aumentou muito o tamanho do mercado potencial chinês, né? E isso por conta daquela política de um filho por casal dos anos 80 e 90 do Partido Comunista, você encomendou uma queda muito grande de taxa de natalidade. E é uma coisa bem maluca. Se você pegar assim, numa economia normal, num país normal, a taxa de equilíbrio é 2,1, porque, enfim, teoricamente um casal tem que ter duas crianças para poder repor aquele casal. 2,1 porque homem gosta de fazer besteira e morre um pouco mais cedo, então você tem que ser um pouquinho tem que ser um pouquinho acima de 2. E aí você pega países desenvolvidos, tipo na Europa, estão com um problema, eles estão com 1,6, 1,7 filho por casal, ou seja, a população começa a encolher. Estados Unidos é por aí um pouquinho mais alto, 1,8, 1,9. Eu acredito que ele está falando de taxa de fertilidade, né? Mas os Estados Unidos ele é tão poderoso que ele atrai tanto imigrante que, na verdade, a população continua crescendo. Ele atrai quase 2 milhões de imigrantes por ano. Países como a Coreia, por exemplo, colapso populacional, 1,4. É pior? É muito pior que isso. Vamos ver aqui. Taxa de fertilidade da Coreia é 0,84, mano. Não é 1,4. 0,84 é muito pior. Até onde eu sei, é a pior taxa de fertilidade, né, natalidade do mundo. Filho por casal. A China hoje é perto de 1,09, cara. Vamos ver. Olha lá, Google. Olha só. A China é 1,7. Né? Até os números dos caras estão errados. Uma coisa que me irrita nessas pessoas é os caras errar a informação que tu acha no Google. Se não for preguiçoso. É o país com a pior demografia do mundo. Nossa, mano. Mentira, né? A gente acabou de ver aqui. Okay. Coreia do Sul, 0,84. China, 1,7. A população lá vai encolher de 1,3 bi para 900 milhões, 1 bi, depende do número, daqui 20 anos a população. Ela encolhe. E a população, o mais curioso... Daqui 20 anos a população da China vai diminuir 400 milhões de pessoas. Seguinte, a população, por exemplo, de país emergente, como o Brasil ou Índia, é muito mais nova do que de país desenvolvido. A idade média do americano é tipo 38 anos, a do brasileiro é uns 34, 35. E aí, conforme a idade média da China já é de 40 e pouquinho. A idade média, assim, então, é uma população que decresce e com... É isso mesmo, será? Será que eu procurei aqui já? Já tinha pesquisado. É 38, cara. 40 e pouquinho. Não, é 38,5. Pega, faz os dados certos, irmão. Que vai ficando mais velho. Chegou a minha encomenda. Essa música do interfone aqui é muito alta.
Então, isso acaba atrapalhando bastante do lado de crescimento econômico. Tem um número que eu gosto de olhar, o Murilo colocou muito essa questão do mercado imobiliário. No ano passado, tinham 24 milhões de chineses com 33 anos de idade. Por que 33 anos de idade? Porque essa é a idade média que os chineses compram casa. Ano passado, sabe quantos chineses nasceram na China? 10 milhões. Caraca. Ou seja, em 33 anos, esses adultos com 33 anos de idade vão cair de 24 milhões para 10 milhões. Quantas casas eles vão vender por ano? Legal. Eu adicionaria um problema, que não tem política de imigração e loteria dos Estados Unidos, assim, por exemplo. A questão Eu não acho que tem esse furor. Isso, é isso, exatamente. Porque, né? Ainda não chegou nesse ponto. Mas sim, tem muita imigração aqui do Vietnã, Mianmar, Camboja, Laos, esses países mais pobres, né? Da política de imigração, é questão de pra onde que as pessoas querem ir. Os Estados Unidos ele nem quer que as pessoas tanto vá para lá, mas elas vão, né? Sim, Assim, exatamente. tem que, A ambição de alguns presidentes lá é justamente o contrário, né? Barrar as pessoas também. Então é um problema sensacional de ter, né? Assim, tem muita gente jovem, bem formada, querendo ir pro seu país. Enfim, e aí quando você pega todo esse... E aí tem, de novo, os Estados Unidos tirando a loteria, e o Brasil é muito parecido, porque a gente não tem a gente tem uma mistura de um monte de background diferente. Então é um país que aceita a gente de fora muito fácil, né? Os Estados Unidos aceita a gente de forma muito fácil, né? Agora, você já imaginou você falar para um francês que o presidente dele vai ser alemão agora? Assim, não. Ou falar para o alemão que o presidente vai ser inglês? Não. Então, assim, é muito... E a China, você vai falar para um chinês agora, o seu próximo primeiro-ministro vai ser americano? Não pode. Então, assim, Nos Estados Unidos também não pode, cara. Tá... Hã? No Brasil não pode, né? Nos Estados Unidos não pode. Na França não pode. Tem que ser cidadão do país, cara. Tá doido. assim, um país diverso igual aos Estados Unidos, o próximo presidente vai ser negro, branco, mulher, europeu. Europeu não. Ele é estadunidense. Só porque ele parece com um branco. Todo branco nas Américas, assim como eu, por exemplo, a gente é descendente de colonizador. Então não é europeu. Africano. I don't care. Ele é americano. Então a demografia dos Estados Unidos é muito boa por isso. Assim, ela aceita e comporta a gente do mundo inteiro e absorve isso rápido. Enquanto os outros países não, inclusive a China. E a China, por conta de ter forçadamente reduzido a taxa de natalidade da população dela por algumas décadas, ela tem hoje um problema demográfico grande para resolver. E aí, obviamente, né, quando as coisas estão indo certo, você fala, não, poxa, isso aqui foi tudo genial, foi tudo muito bem planejado, as coisas estão indo bem. Agora, como está frustrando, a discussão é, talvez o nosso modelo econômico, que era baseado em infraestrutura e property, tem que mudar para consumo. Talvez aquela política de controle de natalidade não foi tão boa. Vamos tentar incentivar os casais a terem filhos. Foi boa na época, né? Na época que as famílias estavam ali com 4 filhos por casal, na época que o governo não tinha como dar educação, alimentação, saúde, trabalho para todo mundo. Óbvio que foi bom. Funcionou. Essa foi a intenção, né? Trazer a população para um nível que eles conseguissem atender todo mundo. Claro que funcionou. Para o futuro já não vai funcionar mais, por isso que agora já pode ter 3 filhos. Tem uma lei que eles aprovaram ano passado lá, onde a mãe, quando ela está no 3º mês de gravidez, ela tem que notificar o hospital da cidade que ela vai ter filho. Porque o governo está tentando controlar não só quantos nascem, mas para tentar estimular mais. E aí os controles mostram que as notificações para esse ano de 2023 estão caindo de 10 para tipo 7 milhões e meio, 8, e os caras estão preocupados que, assim, cara, tá nascendo menos gente do que estava ainda. E aí tem uma discussão se era uma questão de pandemia ou não, não mas o fato é um lixo estrutural. Então, assim... Não só isso. Uma das coisas que a política de filho único causou foi os casais que tiveram filha mulher, eles investiram muito na mulher. Porque a China é uma sociedade patriarcal, machista, etc. Né? Então, a preferência sempre foi por filho homem e investir no filho homem. Então, se tinha 2 filhos, um homem e uma mulher, eles investiam no homem, porque depois a mulher ia casar com outro cara. Né? Ia para outra família depois. Né? Então, a ideia sempre foi essa. Mas, quando só se tem um filho e a filha é mulher, começou a se investir muito nas mulheres também. Isso quer dizer que as mulheres também começaram a ter um nível educacional muito alto. E também focar em carreira e outras coisas e focar menos em ter filho. Esse é um dos motivos do porquê também a China está nessa situação. Porque muita mulher hoje não quer casar e ter filho. Porque não tem mais essa ideia de tem que se casar e criar família, etc. Né? Porque tem gente que não quer fazer. Ou até casa, mas não quer ter filho, porque é extremamente caro, inclusive na China. Então você quer investir em carreira, quer investir em viagem, qualquer outra coisa que não seja um filho. Então tem muitas camadas nessa história. O fato é assim, a China ela ainda é a 2ª maior economia do mundo e ela é um país que vai continuar sendo muito importante para o mundo nas próximas décadas, mas aquela pujança econômica de crescimento de 6, 7% ao ano... Literalmente esse ano vai crescer quase 6, cara.
provavelmente não acontece. Mas ela é um país que vai crescer 3%, 4%. Aí, assim, depende de N variáveis aqui. Ainda tem bastante coisa Pô, legal. não acertou nem a taxa de natalidade, fertilidade para mulher. Na China, do ponto de vista de desenvolvimento de algumas tecnologias, enfim, ainda é um país super relevante do ponto de vista de consumo de commodities que a gente vai continuar tendo que monitorar de perto, mas o estrutural para a economia lá na próxima década não é tão benigno quanto foi no passado. Legal. Acho que a gente Legal, não foi. Né? Um videozinho aí meia boca. Né? Mas, então, tá visto.